falou o seguinte: esportes de aventura têm cada vez mais se popularizado e profissionais desse ramo, ao mesmo tempo em que atuam como guias turísticos, fazem um trabalho de conscientização ambiental. Um desses esportes é o rafting, que consiste basicamente em um grupo de pessoas descer uma corredeira dentro de uma bote inflável. Certa vez, a guia Camille, treinando para um rally de aventura, pediu ao seu amigo Mateu que medisse a velocidade escalar média do bote utilizado por ela em certo trecho do rio. Mateu, como bom estudante de física, observou que a trajetória do bote era paralela às margens e que a velocidade escalar de descida era 8 metros por segundo. Então, esta é a velocidade do bote. 8 metros por segundo. Supondo que a situação não sofresse alteração, e considerando a velocidade escalar constante, olha lá, velocidade constante é movimento uniforme, com extensão 36 km, e esse é o comprimento do percurso, 36 km, já estou passando para metro aqui, gente, 36 mil metros. Ele quer saber, Camille e seu grupo percorreu em quanto tempo? Então ele quer saber o tempo. Então vamos lá. Se eu sei a velocidade, se eu sei o ΔS, dá para achar o tempo, né? A velocidade é 8, o ΔS é 36 mil, dividido pelo tempo. Então o que eu vou fazer aqui? O tempo vai subir, o 8 vai descer. Então ficou 36 mil dividido por 8. Vou fazer na calculadora para ganhar tempo, né, gente? Então vamos lá. 36 mil dividido por 8, isso vai dar 4.500. 4.500 o quê? Segundos, né? Porque a velocidade está em metro por segundo, certo? Então, só que você sabe que 1 hora é 3.600 segundos. Então isso daqui é mais do que 1 hora. E 2 horas é 7.200 segundos. Então é mais do que 1 hora e menos do que 2 horas. Tá? Então a alternativa correta, a única que é mais do que 1 hora e menos do que 2 horas, é a letrinha A de amor, 1 hora e 15 minutos. Ah, mas Sérgio, como é que eu faria para chegar nesse resultado 1 hora e 15 minutos? Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse 4.500 e vai dividir por 3.600 para achar o resultado em hora. E você vai chegar no resultado 1,25. Então é 1 hora mais 0,25 horas. 0,25 é 1/4, né? Então é 1 hora mais 0,25 hora. 0,25 hora é 1/4. 1/4 de hora é 15 minutos. Tá certo? Então é 1 hora mais 15 minutos. A alternativa correta, letrinha A de amor. Vamos então agora para a questãozinha número 2. Vamos lá. Um automóvel desloca-se numa estrada com movimento uniforme. Olha aí, movimento uniforme. No instante inicial t igual a 0, o automóvel passa pelo quilômetro 20. Vou fazer uma figurinha. Figurinha não é obrigatória, mas facilita, viu, gente? Então, o carinha está aqui, ó, passando no quilômetro 20, quando o cronômetro está marcando 0. E 2 horas depois, passa pelo quilômetro 160. Quilômetro 160, está aqui, passando quando o relógio está marcando 2 horas. Legal. Então, o que você tem? Posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. Dá para achar um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se com a tela maior dá para ver. Acho que já dá para ver. Determine a velocidade escalar do móvel. Muito bem. Então, velocidade, já que é movimento uniforme, eu posso fazer ΔS por ΔT, sem medo. ΔS do 20 foi até o 160, então uma variação de espaço de 140. E o tempo passou do 0 até 2 horas, então gastou-se 2 horas. Então a velocidade, 70 km por hora. Essa é a velocidade. Letra B. Determine a função que relaciona a posição do automóvel com o tempo. Opa,
Se o cara te pediu uma função, você tem que devolver uma função. E uma função tem duas letras. Como ele quer a função que relaciona a posição com o tempo, então é letra S e letra T. Qual é a funçãozinha do espaço do movimento uniforme? É o sorvete. Então eu vou deixar a letra S e a letra T bem destacada aqui para você entender que essas letras você não mexe. Se ele te pediu uma função, você tem que devolver uma função, e uma função vai ter duas letras. E as letras que você vai devolver sem mexer é o espaço e o tempo. Aí sim é uma função horária de espaço. Se você substituir no espaço ou no tempo, você vai achar alguma coisa, mas isso não seria a função, tá bom? Então você vai substituir só o resto aqui. Ó. Espaço inicial é o 20. Sérgio, como é que eu sei que é o 20? É o espaço no tempo zero. Isso que é o espaço inicial. Mais a velocidade, você achou aqui comigo, 70. Pronto. Então, na hora que você escreve desse jeitão que está aqui, é a função horária do espaço. Tá bom? Vamos então agora para a questãozinha número 3. Caiu neném essa questão aí, hein? Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados nos palcos. Com a velocidade com que o som se propaga no ar é 3,4 vezes 10 ao quadrado, isso é 340, tá, gente? Vou anotar aqui, ó. Velocidade no som, 340 metros por segundo. É muito menor que a velocidade com que o sinal se propaga nos cabos, que é a próxima velocidade da luz, 2,6 10 oitava. Então, a velocidade do sinal, 2,6 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, é muito mais rápido. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo em que ele chegue pelo cabo no mesmo instante que o som vindo do palco. Então, é assim, né? Deixa eu traduzir essa questão para você. Ó. Então, vamos supor aqui, ó. Você está aqui num show ao vivo, tá aqui o espetáculo, aqui está o músico cantando, tal, não sei o quê, e você tem o som, e você está aqui no final, ó, assistindo, aqui longe, ó. O som vai demorar um certo tempo para chegar lá. Se eu instalar uma caixa de som aqui, usando um cabo elétrico e um cabo em que o som vai por esse sinal aí, ele vai chegar muito antes. Então você vai ouvir primeiro o som que vem da caixa, para depois ouvir o som que vem lá do palco, vai ficar uma coisa bagunçada. Tem que chegar junto. Então tem que ter um atraso no sinal elétrico para que você não receba o som vindo do palco depois do som que vem da caixa. Entendeu? Então é isso que ele fala desse atraso. Para tentar solucionar esse problema, um técnico sugeriu a colocação de um cabo elétrico suficiente para o sinal chegar ao mesmo tempo. Então tem que ser um cabo enorme, né? Porque como pelo cabo vai muito mais rápido, para gastar ao mesmo tempo, o sinal vai andar uma distância gigantesca, né? Uma distância de 680 metros do palco. Então aqui, ó, 680 metros. Essa situação é inviável, pois a necessidade de um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Se o cabo for 680 metros, o som vai chegar primeiro pela caixa do que pelo ar. Né? Então, primeiro a gente vai analisar o som indo pelo ar. Então, velocidade do som é o ΔS sobre o ΔT, que eu vou chamar de som. Então, ó, a velocidade do som, 340, o ΔS, 680, sobre o ΔT do som. Jogo o ΔT para cima, jogo o 340 para baixo. Então, ΔT do som vai ser igual a 680 dividido por 340. Então, ΔT do som vai dar 2 segundos. Então, em 2 segundos, o som chega aqui viajando pelo ar. Então, para que o sinal da caixa não chegue antes, ele tem que gastar o mesmo tempo. Então, agora a gente vai analisar pelo sinal aqui da caixa, tá? Então, a velocidade do sinal vai ser igual o comprimento, o ΔS que o sinal vai ter que andar,
Então vai ter que ter um cabo gigante. Se você colocar 680, eles não chegam junto, o sinal chega antes. Então é o comprimento desse cabo que vai ter que estar enrolado aqui, ó. Está enrolado aqui, né? Então, para chegar no mesmo tempo que o som, certo? Então vamos lá. Então a velocidade do sinal, 2,6 vezes 10 oitava. Esse ΔS é o comprimento do cabo, que é o que nós queremos saber, e o ΔT é 2 segundos. Multiplicou em cruz, então ficou o comprimento do cabo, é 2 vezes 2,6 vezes 10 oitava. Então isso daqui vai dar 2 vezes 2,6, 5,2 vezes 10 oitava metros. Mas como as alternativas estão em quilômetros, você sabe que cada quilômetro é 1000 metros. Então eu vou descontar 3 zeros aqui do expoente. Então o comprimento vai ser 5,2 vezes 10 a quinta quilômetro. Isso vai nos dar a alternativa correta, letrinha D de dado. Então repare que 5,2 vezes 10 a quinta, galera, vou multiplicar, tá? 10 a quinta é 100 mil, né? Então é 500 mil quilômetros, galera. Dá muito mais do que a circunferência da Terra. Tá bom? Então é inviável fazer isso usando um cabo muito comprido, tá? Vamos então agora para a questãozinha 3. O NESP. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui, gente. Olha o que é falado aí. A primeira imagem de um buraco negro foi enviada pela Fundação Nacional de Ciências. A foto disponibilizada mostra um buraco negro no centro da enorme galáxia Messier 87, localizada no aglomerado vizinho de Virgem, a 5 milhões de anos-luz da Terra. Considerando que o ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, com velocidade 3/10 e que um ano possui aproximadamente 3,15 vezes 10 a sétima, a distância entre esse buraco negro e a Terra é mais próximo de... Bom, aqui vamos resolver essa questão em duas etapas. Primeiro, vamos discutir o que é ano-luz. Vamos lá. 1 ano-luz. É isso que eu quero discutir com vocês. Então, ó, velocidade, ΔS sobre ΔT. A luz tem uma velocidade que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 1 ano-luz é essa distância que eu vou chamar de desão que a luz percorre durante um ano. E ele falou aqui no texto que um ano tem o tempo de 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Então, se eu tenho a velocidade da luz, se eu tenho o tempo de um ano, dá para achar a distância que a luz anda em um ano. Então, multiplicando em cruz, essa distância vai dar 3 vezes 3,15, 9,45, 10 oitava vezes 10 a sétima, vai dar 10 a 15 metros. Então, essa é a distância de um ano-luz. Um ano-luz tem essa distância gigantesca aqui. Agora, nesse exercício, o que ele fala? Que esse aglomerado está a 5 milhões de anos-luz da Terra. Então, vamos lá. Então, essa distância é 5 milhões, ó, 10 a sexta é milhão. 5 milhões de anos-luz. Deixa eu colocar outra tela aqui. Pronto. Então, esse buraco negro, esse aglomerado, esse objeto está a 5 milhões de anos-luz, ou seja, 5 milhão é 10 a sexta, 5 vezes 10 a sexta anos-luz. Só que ele quer saber a resposta em quilômetro. Primeiro vamos passar para metro, né? Então vamos lá. Então é 5 vezes 10 a sexta, cada ano-luz é 9,45 vezes 10 a 15. Então a gente vai achar a distância desse objeto até nós em metros. Aí depois a gente divide por 1000 para passar para quilômetro, tá? Então 5 vezes 9,45 vai dar 47,25. Deixa eu apagar isso aqui. 47,25. 10 a sexta com 10 a 15, 10 a 21 metros. Vamos agora passar para a notação científica.
Eu vou andar para a esquerda uma casinha aqui, tem que compensar acrescentando um lá. Então ficou 4,7. Vou colocar só uma casa depois da vírgula, porque nas alternativas é assim que está. Então 4,7 vezes 10 a 22 metros. Agora, para passar para quilômetro, divide por 1000, ou seja, divide por 10 a terceira. Então desconta 3 zeros aqui nesse expoente. Vai dar 4,7 vezes 10 a 19 quilômetros. Essa que é a distância desse objeto em quilômetro até nós. Tá? Isso vai dar a alternativa correta, letrinha D de dado, galera. Muito bem. Vamos então agora para o quinto e último exercício dessa nossa aula de movimento uniforme. Isso aqui é legal que vai falar daqueles radares, né? No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes em excesso de velocidade já é tratada como epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade escalar dos automóveis e registram por meio de fotografia os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de sensores no solo de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando passar sobre uma marca no solo. Após o segundo sensor, considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima de 60 km por hora. Tá. No caso de um automóvel que trafega uma velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundo medido pelo dispositivo é... Então vamos lá. Então, se ele está andando na velocidade limite, a velocidade dele é 60 km por hora. A gente precisa passar isso para metro por segundo. Como é que eu vou passar para metro por segundo? Dividindo por 3,6. Então está aqui, ó, dividindo por 3,6, já está em metro por segundo. Deixa assim. Agora eu quero que você repare que a distância entre o primeiro sensor e o segundo sensor é 0,5 metros. Ele quer saber o intervalo de tempo medido pelo dispositivo. Tá? Então, qual que é o intervalo de tempo medido pelo dispositivo? É justamente o intervalo de tempo entre o primeiro sensor e o segundo sensor. Depois dessa terceira marca aqui, então vai ter uma câmera fotográfica que só vai ser acionada quando o objeto estiver por aqui, então algum tempo depois. Tá? Mas o equipamento vai medir o tempo entre o primeiro e o segundo sensor e está na figura que o ΔS é meio metro. Se eu sei a velocidade, se eu sei o ΔS, dá para achar o tempo. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT, a velocidade 60 sobre 3,6, o ΔS é meio metro sobre o ΔT. Eu vou multiplicar em cruz, então 60 vezes ΔT é 3,6 vezes meio. Então, ΔT, metade de 3,6 é 1,8 sobre 60. Isso daqui vai dar uma resposta em segundos. Toma cuidado que ele quer em milissegundo. Então daqui a pouquinho a gente vê esse detalhe do milissegundo. 1,8 dividido por 60 dá 0,03 segundos. Tá. Mili é a milésima parte, é 10 a menos 3. Então eu vou colocar isso daqui em notação científica. 3 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, o que eu vou fazer aqui para aparecer 10 a menos 3? Eu vou fazer a vírgula andar para direita mais uma casa, tem que compensar aqui. Então, o tempo aqui, ó, 30 vezes 10 a menos 3 segundos. 3 vezes 10 a menos 2 é exatamente a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 3. Então, intervalo de tempo aí, 30 milissegundos. A alternativa correta, letrinha C de Sérgio.
Muito bem, meus amigos. Então chegamos ao fim de mais uma aula importante, movimento uniforme. Continuaremos nesse tema movimento uniforme por mais algumas aulas, porque tem uma aula de aprofundamento, depois vai ter uma aula de gráfico, tá bom? Então não perca as próximas aulas. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.